Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estou fazendo um teste aqui com o meu áudio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma atividade aqui do Telesaúde, né? Com o tema hoje, como desenvolver ações do PSE no cotidiano da saúde e da educação. Né, os palestrantes de hoje é Nilma Lima dos Santos, ela é apoiadora institucional aqui da DAB, CESAB e membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual do PSE. Também estaríamos hoje com outro palestrante, mas por questões pessoais ele não pôde comparecer hoje, que seria o Fábio Barbosa. De toda forma, desejamos a todos uma excelente web palestra e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, compartilhe aqui conosco no bate-papo, tá bom? Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou Nilma Santos, como a Juliana me apresentou, membro do GTI estadual do PSE. Construí essa apresentação junto com o Fábio, mas ele teve uma questão pessoal, envolve a saúde, e não pôde estar aqui presencialmente, mas está nos acompanhando de casa. Então, de início, eu já agradeço a todos que estão aqui na sala e fiquem à vontade para trazer os questionamentos. Esse é um produto coletivo do Grupo de Trabalho Estadual do Programa de Saúde na Escola, considerando as diferencialidades que nós temos de implantação do programa no Estado e as sucessivas questões que nos surgem com relação ao processo de implementação do fazer cotidiano do Programa Saúde na Escola. Então, para começar, só para relembrar todos que estão envolvidos com o programa, sabe que é uma política intersetorial de saúde e educação, foi criada a partir de um decreto presidencial em 2007, instituída como estratégia de integração que tem por objetivo promover saúde e educação integral, estando voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira. Então, tem 3 pilares este programa, que é a promoção da saúde do escolar. Então, a gente está falando de promover saúde, né, de criar uma nova realidade social para os escolares, de qualidade de vida da comunidade escolar. Então, não é só o estudante que está envolvido nas ações do programa, mas a equipe escolar, os professores, toda a equipe que trabalha na escola e as unidades de saúde, porque a gente entende que se a saúde da escola melhora, se a saúde na escola melhora, a saúde no território também melhora. E a gestão solidária e o planejamento intersetorial. Estamos falando de 2 grandes espaços de produção, de conhecimento, de produção de vida, que são a saúde e a educação. Estamos falando de escolas e falando de unidades de saúde. Então, as ideias centrais para essa conversa que nós vamos ter hoje e para as conversas que nós sempre teremos com relação ao PSE. Primeiro é que é a ação intersetorial. Então, é a ação de 2 setores. Neste caso aqui, basicamente, a saúde e a educação trabalhando juntas em prol de um objetivo comum. Quando a gente fala de ação intersetorial, a gente está falando dessa relação. De 2 setores que trabalham juntos para produzir um objetivo comum. Estamos falando também de educação básica. Quando nós falamos de atenção básica, falamos de um processo
Olá, boa tarde. Voltei. Agora vocês estão me ouvindo novamente. Então eu vou falar aqui para a gente não perder a ideia. Então, as três ideias centrais do programa de saúde na escola são a ação intersetorial, como eu estava explicando, a ação de dois setores em prol de um objetivo comum. Neste caso, a gente está falando de as ações que estão ligadas à saúde e à educação em prol de uma saúde de qualidade, da promoção da saúde na educação básica. Quando a gente fala de educação básica, a gente está falando de níveis de ensino. Então, de um nível de ensino que compreende a educação infantil, então desde a criança que está na creche até a educação de jovens e adultos, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. E a educação pública básica. A educação pública, a educação básica, ela existe na rede pública e na rede privada, mas quando a gente fala de programa saúde na escola, de PSE, a gente fala de educação pública básica. E a promoção da saúde, que é pensar em qualidade de vida, pensar em determinantes sociais, entender os determinantes sociais e como a gente pode enfrentá-los neste processo antes que as pessoas adoeçam. Estamos com um público muito bacana para se trabalhar a promoção da saúde, que é o público escolar. É o público que está em processo de aprendizagem, que está em processo de construção de novos hábitos, que tem uma capilaridade enorme para disseminar esses hábitos e essa construção para os seus espaços, para a sua casa, para os outros espaços de convivência. Para falar de PSE, então eu vou usar como exemplo um município que aderiu ao programa de saúde na escola pela primeira vez. A primeira coisa que esse município precisa saber e levantar são os documentos legislativos que falam sobre o programa. Então, o decreto que cria o programa em 2007, a atual portaria que rege a adesão do programa. Todos os municípios no estado da Bahia fizeram adesão ao programa em 2017. Porque esses documentos vão dizer quais são os regramentos, quais são os critérios. E um desses critérios, que é o critério de gestão municipal do programa, está escrito tanto no decreto quanto na portaria atual, é a institucionalização do GTI municipal. Se eu estou falando de ação intersetorial, não tem como fazer sozinho. E para fazer a gestão de ação intersetorial, eu preciso de um grupo de trabalho. O grupo de trabalho intersetorial municipal é esse espaço, o GTI é esse espaço. É o espaço que vai reunir os diferentes atores, os atores da saúde, os atores da educação, para que a gente compreenda. Então, o primeiro passo, identifique quem são esses atores. Não é só o secretário. É o secretário, são os coordenadores, são representantes da escola, representantes dos trabalhadores. Porque é o professor que vai poder dizer, no meu calendário, cabe essa atividade neste mês. Ou não cabe essa atividade neste mês, cabe essa atividade num próximo mês. Então, a primeira coisa para conformar esse grupo de trabalho, que é quem vai fazer a gestão do programa no município, é identificar quem são esses atores que vão compor. Segundo, sensibilize e mobilize as pessoas. Apresente o programa, apresente as estratégias do programa, apresente o quanto o programa pode contribuir para as ações de saúde e de educação no município, para que as pessoas tenham interesse em atuar no programa. E mobilize outros atores, mobilize a juventude, mobilize a representação do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Educação, para entender o que é o programa Saúde na Escola e compor esse GTI, apoiar o GTI nessas ações. Segundo, terceirize reuniões periódicas. Não dá para falar de grupo de trabalho intersetorial, de planejamento conjunto, se eu me reúno uma vez por ano. Eu preciso organizar reuniões periódicas para acompanhar o que vem sendo planejado, para discutir novas estratégias, para qualificar as pessoas, para corrigir trajetórias. Quarto, institucionalize o GTI. É importante que o GTI seja reconhecido. E às vezes a gente cria uma instância de gestão no início, no frisson do lançamento da portaria, mas no dia a dia a gente não garante as reuniões porque ele não está institucionalizado. Eu não posso, porque cada um tem outras atribuições dentro do município. Então, não posso participar da reunião, não posso participar. Institucionalize o GTI, as representações, não as pessoas.
Pessoas podem mudar. Uma pessoa que está hoje na coordenação, ela pode ocupar uma outra coordenação no município. Então, a vaga no GTI não é dela, mas é da coordenação a qual ela representa. A vaga é daquela escola, então, é um professor daquela escola. É importante que seja institucionalizada a instituição que participa do GTI. Também planeja ações estratégicas. Quais são as ações que vão ser desenvolvidas em cada uma das escolas? Olhe para o cotidiano das escolas, olhe para a realidade das escolas e considere qual é o planejamento. O PSE, o programa, ele traz um elenco de 12 ações que são prioritárias e que devem acontecer em todo o município. Mas tem ações que podem não acontecer em determinada escola devido ao planejamento estratégico, mas podem acontecer em outras. E isso a gente só consegue definir conjuntamente. Defina e execute as ações. As ações não precisam ser executadas pelo GTI, mas o GTI pode auxiliar cada escola e cada unidade de saúde no desenvolvimento, né, na definição dessas atividades e monitorar a execução. Então, quem vai desenvolver as ações são as escolas, as unidades escolares, os profissionais das unidades escolares e os profissionais das unidades de saúde, ou individualmente ou coletivamente, desde que esteja previamente pactuado. Mas precisa ter um espaço municipal que dê a mesma linha, para que em determinada região, em determinada escola, não estejam acontecendo atividades em tal maneira, de tal abordagem, em outras regiões não. E, por fim, registre e divulgue. Registre as ações nos instrumentos de gestão que são próprios do PSE, nós vamos falar mais à frente, e divulgue essas ações no município, na própria escola, no coletivo de escolas. É importante a gente falar sobre as boas atividades que nós estamos fazendo em ambiente escolar e em saúde, em promoção da saúde. Aqui são alguns instrumentos, né, aspectos normativos e organizativos do PSE. Então, o decreto 6286 de 2007, que é o decreto que cria o programa de saúde na escola. É importante que a gente conheça este decreto, que a gente estude, que a gente leia. A portaria interministerial sobre o programa saúde sobre a Semana de Saúde na Escola. A Semana de Saúde na Escola é uma estratégia dos ministérios de mobilização do PSE. Então, uma vez por ano, os ministérios divulgam esta portaria interministerial com novos temas, que é para ser uma semana de grande mobilização no município com relação à pauta da saúde na escola, além das ações que vão ser desenvolvidas ao longo de todo o ano. E a portaria 1055 de 2017, que é a portaria que estabeleceu os novos critérios de adesão ao PSE, que foi publicada em abril do ano passado, e a qual todos os municípios do nosso estado, os 417 municípios da Bahia, responderam de forma favorável e positiva. Então, hoje, todos os municípios do nosso estado estão com adesão, com pactuação ao programa. Esse material que vocês veem aqui na foto é um documento orientador para a formação do GTI municipal do PSE e sustentabilidade das ações do programa na Bahia. É um instrumento construído pelo GTI estadual para os GTIs municipais, como forma de orientar esses municípios a conformarem e entenderem quais são as ações que estão ligadas ao programa Saúde na Escola e ao grupo de trabalho municipal, mais especificamente. Esse material está disponível no link abaixo, a apresentação vai estar disponível depois da minha fala e vocês podem pegar, mas ela também está nos sites da Secretaria Estadual de Educação, na página voltada à saúde na escola e no site da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria de Saúde no Estado. Esse aqui é um documento basilar para a organização e para a formação do GTI, do Grupo de Trabalho Intersetorial. Vamos falar das ações, da execução do PSE. Então, que equipe é essa que eu tenho para executar o PSE? Eu tenho a equipe de saúde da família, eu tenho a escola de ensino fundamental ou a creche, eu tenho as escolas de nível médio, eu tenho as equipes de NASF, eu tenho os polos de academia da saúde. Esses são os principais.
mas eu vou ter uma série de outros atores no município, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Emprego e Renda, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento, que dentro do município vão ajudar na composição, a Secretaria da Juventude, onde houver, a Especial das Mulheres, onde houver, que vão ser espaços potenciais e colaboradores para a boa execução do programa de saúde na escola. É importante sensibilizar todos esses atores. Então, muitas vezes a gente reclama, a escola fecha as portas, ou o professor sai da sala de aula como o profissional de saúde entra. Mas será que a gente já apresentou o programa de saúde na escola para os professores? A gente já disse qual é a nossa função? O que é que está acontecendo? A gente vai só fazer um ajustezinho aqui no áudio, tá? Boa tarde, gente. O áudio do microfone melhorou para vocês? Alguém pode me responder, por favor? Pronto, muito obrigada. Vou continuar, então. Qualquer questão com o áudio, vocês sinalizam, tá bom? A gente tem a Juliana que está aqui dando suporte nesse processo. Então, como eu estava falando, a execução do PSE envolve essas diversas equipes que estão aqui. E aí é importante que nós sensibilizemos tanto os profissionais de saúde da família, quanto os profissionais de NASF da Academia da Saúde, então os profissionais de saúde e os profissionais da educação sobre o que é o programa, a importância do programa, as respostas que nós podemos ter com o programa e que sejam pactuadas as responsabilidades territoriais sobre o programa. Então, se eu tiver no meu território, né, pensando como unidade de saúde da família, eu posso ter uma escola de ensino fundamental e uma creche. Eu vou estar em relação direta com aquela escola de ensino fundamental e com aquela creche. Já a equipe de NASF, ela pode estar vinculada a 5 equipes de saúde da família. Então, ela vai ter como responsabilidade a escola de ensino fundamental vinculada à unidade de saúde da família 1, a escola de ensino fundamental vinculada à unidade de saúde da família 2, 3 e assim vai. Então, a responsabilidade territorial do NASF é maior. Então, as ações a serem desenvolvidas pelo NASF no programa de saúde na escola precisam ser pensadas para que ele possa assumir a responsabilidade territorial, a responsabilidade sanitária sobre todo o seu território e não apenas sobre uma ou duas escolas, visto o quantitativo de escolas que cada município aderiu no momento da adesão. Elementos que são necessários a todas as realidades. Falando de município grande, falando de município pequeno, eu tenho elementos que são essenciais. Existem ações previstas na adesão ao PSE que eu vou explorar mais à frente. São 12 ações e o município fez adesão. No momento que ele fez a adesão, ele pactuou a execução das ações para as 12 ações. Ele não escolheu qual era a ação que ele ia fazer e qual era a ação que ele não ia fazer. A análise de situação local e o nível de ensino da unidade escolar é condição precípua para todo o processo de implementação do PSE. Cada realidade, cada situação local. Se eu tenho uma creche com crianças que recebe, por exemplo, crianças com deficiência e que eu trabalho com processo de inclusão escolar, eu posso ter algumas demandas que são diferentes de uma escola de ensino médio, que é a única do município, por exemplo, que está localizada no centro da cidade. Então, a análise da situação local,
do território local e o nível de ensino de cada unidade escolar vai dizer sobre como eu vou fazer a abordagem daquela ação para aquele público. Eu posso ter uma mesma ação prevista entre as 12 e ter abordagens completamente diferentes, a depender do nível de ensino da unidade escolar em questão. As pactuações entre equipes de saúde da família e equipe escolar. É imprescindível que as equipes de saúde da família e a equipe escolar pactuem essas ações. Então, nós vamos fazer uma abordagem sobre o tema do AIDS. Para fazer essa abordagem, a escola vai fazer determinada ação dessa forma. A unidade de saúde da família, junto com a escola, vai fazer uma outra ação. É importante que a gente pactue o que vai ser feito antes de começar a fazer, para não sofrer com o risco de ser pego de surpresa. Não sabia que o dia era hoje, aí tem atividade na escola que já estava agendada, tem uma prova que já estava agendada e compromete a agenda dos dois setores, e isso não é ação intersetorial. Ações não previstas na portaria do PSE, mas necessárias à realidade local. O município não tem que fazer esse binômio, unidade escolar, unidade de saúde, não tem que fazer apenas o que está previsto. O que está previsto tem que ser feito. Mas se o município identifica que tem mais demanda, ele pode, sim, fazer mais ações relacionadas a determinados temas. Por exemplo, ainda que está muito no nosso cotidiano, que é a ideação suicida. As ações de saúde mental, elas não estão mais no escopo mínimo de ações do PSE. No entanto, é uma realidade nas nossas escolas, entre as nossas crianças e os nossos jovens, que eu tenha um aumento da ideação suicida e da automutilação nesse público. Então, mesmo não estando entre as ações do PSE, ela pode ser uma ação do PSE, desde que seja planejado entre as duas equipes e que sejam ações desenvolvidas. O importante é não deixar de fazer, porque não está no PSE. É fazer aquilo que é a necessidade. O PSE e as ações previstas são um orientador desse processo. O projeto político-pedagógico da escola precisa ser considerado. Quais são as propostas daquela escola? É uma escola do campo? É uma escola profissional? É uma escola que trabalha com uma matriz mais construtivista, com uma matriz mais tradicional? E qual o calendário dessa escola? A escola ela tem um calendário finito. Tem um dia que começa as aulas e 200 dias letivos depois tem o dia que termina as aulas. Nesse processo tem avaliação, tem planejamento, tem o próprio encadeamento das unidades escolares, das disciplinas, né, da construção escolar do conhecimento, que está previsto no projeto político-pedagógico e que precisa ser respeitado e que a gente pode usar desse encadeamento disciplinar, desse encadeamento da construção do conhecimento para construir conhecimento no campo da saúde também. Outros elementos necessários a todas as realidades. Definam uma agenda periódica de reuniões do GTI municipal. Como eu já tinha falado, é um espaço em que a gente pode fazer o planejamento e monitoramento e avaliação do que está sendo desenvolvido. Construa um cronograma de educação permanente das duas equipes. Eu sou profissional de saúde, eu não sei tudo sobre educação. Eu preciso conhecer sobre educação. Da mesma forma que o profissional da educação precisa conhecer sobre saúde. Então, vamos fazer um cronograma de educação permanente que envolvam esses atores? Sabemos tudo sobre dengue? Talvez não. Então, vamos fazer uma educação permanente para os dois atores, para depois discutir sobre dengue? Sabemos todos a importância de se tomar vacina ou não, de forma que a gente possa repassar essa informação? Essa é a hora da gente construir uma agenda de educação permanente que envolva os dois públicos, e como forma de sensibilização frequente dessas ações. Estabeleça um cronograma de reunião entre a unidade de saúde e a unidade escolar, para a construção e monitoramento das ações. Vamos fazer uma ação em saúde bucal para as crianças do 9º ano escolar, né? As crianças que estão na 8ª série, com 14 anos. A gente vai usar o mesmo teatrinho, a mesma abordagem que a gente usa com crianças pequenas? Não. Então é importante a gente construir junto como vai ser essa abordagem e monitorar essas ações. Então, olha, ficou pactuado que no mês de outubro, em razão do Outubro Rosa, a professora de redação, a professora de literatura vai explorar este conteúdo
na produção literária dos adolescentes. Seria interessante que a gente conhecesse, será que a gente pode fazer um concurso? O profissional da saúde pode estar aqui no dia do julgamento do concurso de redação? A gente está produzindo ações educativas e ações de saúde coletivamente. Então, é importante que a gente construa esse cronograma para desenvolver as ações coletivamente. Atualização da relação nominal de estudantes por série. Sabemos que toda ação do PSE precisa ser registrada no ESUS, e para ser registrada no ESUS, é importante que a gente tenha alguns dados desses estudantes. Então, para que não, a cada mês, a cada atividade, a cada semana que for desenvolvida a atividade, a gente não tem que fazer o levantamento novamente dessa relação de estudantes, a gente pode já fazer isso no início do ano. Ter a relação nominal dos estudantes por série, porque aqueles estudantes que estão naquela série, eles vão passar o ano todo ali, a data de nascimento, o número do cartão nacional do SUS, tem uma relação ali na diretoria com a equipe. No momento em que a equipe de saúde, a equipe escolar vai desenvolver uma ação, é só fazer o checklist de quem está e não está. Não precisa pegar novamente o dado da data de nascimento e o número do cartão SUS, porque isso pode inviabilizar a digitação dessa ficha no momento oportuno. Uma outra ideia, e a gente traz o modelo de um município, já de antemão agradeço ao município de Cocos, que disponibilizou o modelo, é uma ficha de avaliação do escolar, que eles fazem semestralmente no município. No início do ano, eles fazem uma avaliação escolar para ver como estão essas crianças, o que é que já tem de monitoramento, de acompanhamento com relação às questões de saúde, e no meio do ano eles fazem novamente. Então, esse modelo que eu vou apresentar a seguir é um modelo produzido pela unidade de Cocos, é só um modelo, e pode ser adaptado pelos municípios a partir da sua realidade. Então, eu vou apresentar logo mais em seguida, depois de falar das ações, essas fichas. Aqui ela está a ficha de avaliação individual, né? Tem um cabeçalho de identificação com várias informações sobre esse aluno. Depois tem uma etapa de acompanhamento, então fala-se do acompanhamento nutricional, da cuidado visual, da avaliação fonoaudiológica. E aí é importante que a gente olhe o resultado que se identificou naquele momento para que se estabeleça uma conduta. Não adianta que eu ver apenas que a criança está em sobrepeso, ou está em obesidade, ou está desnutrida e não desenvolver uma ação relacionada a esse programa. Aqui está a avaliação da saúde bucal, né? Então, essa é a composição da ficha produzida com Cocos para avaliação inicial dos escolares. Eu vou só voltar aqui. Então, só voltar aqui um pouco na apresentação. Então, quais são as ações previstas para o PSE no ciclo 2017-2018? Lembrando que a adesão ao PSE no ano passado foi o primeiro ano em que a adesão foi para 2 anos. Então, as ações os municípios não fizeram uma nova adesão em 2018. A adesão continuou valendo para os anos de 2017 e 2018. As ações são combate ao mosquito Aedes, a prática de práticas corporais e atividade física, a prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, a promoção da cultura da paz, a prevenção de violências e acidentes, a identificação de educandos com sinais de doenças em eliminação, a promoção e avaliação da saúde bucal, a verificação da situação vacinal, a segurança alimentar e nutricional e a prevenção da obesidade infantil, a promoção da saúde auditiva, o respeito ao direito sexual, reprodutivo e prevenção das IST/AIDS e a promoção da saúde ocular. O áudio está novamente muito baixo, a gente vai dar só uma interrompida rápida para verificar aqui a possibilidade de ampliação, ok? Melhorou o áudio para vocês? Nilzângela,
Ok. Obrigada pelo retorno, gente. Então, vamos seguir. Como operacionalizar as ações do PSE? Essa é uma pergunta importante, porque a gente costuma ouvir falar muito do PSE em forma de palestra. Palestra não é tudo que o PSE pode fazer, não é todas as formas que o PSE pode ser abordado. Então, nós podemos organizar palestra, é claro, rodas de educação e saúde com os escolares, gincanas. Então, a gente pode pegar um tema e ir trabalhando ele ao longo do tempo e promover uma gincana. Gincana é algo que mobiliza, todo mundo aqui foi estudante, todo mundo que passou por uma gincana tem ótimas lembranças desse processo, porque é um ato, é uma ação que mobiliza os estudantes, eles se envolvem e a gente pode fazer a combinância de várias atividades, várias ações do programa, né, neste processo. A gente pode também desenvolver debates e júris simulados. Então, vamos falar de direito sexual reprodutivo, vamos falar de empoderamento feminino, vamos organizar um debate, vamos convidar atores, né, do município para falar sobre. Vamos falar de vacina, que está hoje no nosso dia a dia, e aí tem o movimento anti-vacina. Vamos fazer uma pesquisa, vamos entender, vamos discutir por que é importante vacinar as crianças. Vamos fazer um júri simulado, vamos trabalhar a saúde bucal num júri simulado. Uma prática completamente diferente. Por que eu tenho que escovar os dentes toda vez que eu faço uma refeição? Né? Vamos discutir isso no júri simulado com os estudantes. Vamos usar sequências didáticas sobre o tema. Então, eu posso pegar dados da infestação do Aedes aegypti e trabalhar na aula de matemática para assinar a porcentagem. Se 10% da população teve dengue, quanto é 10% da população do meu município? Vamos fazer essa conta com os alunos, usar sequências didáticas e trazer questões da saúde que são muito próximas da vida deles, trazer questões do município para serem abordadas nesse processo. Vamos falar de alimento. Então, o Brasil produz X% ano de determinado alimento. Vamos entender a realidade local, usar a sequência didática, por que é importante a gente valorizar a alimentação regional. Então, essas são questões que podem ser discutidas no PSE, que estão ligadas às pautas do PSE e que podem ser abordadas de outra forma do que a forma clássica de se fazer uma palestra, onde muitas vezes os adolescentes não prestam atenção, as crianças não prestam atenção e a gente não consegue fazer mudanças. E atividades de avaliação, vamos fazer uma avaliação antropométrica dessas crianças, vamos usar, então vamos marcar todo mundo na parede, bota os meninos todos encostadinhos na parede, marca e trabalha com eles altura, trabalha com eles movimento, e dali a gente mede essas crianças, bota a fita presa na parede, vai medindo e vai marcando. Fulaninho tá aqui, fulaninho tá aqui, cada um com a sua corzinha, um ajuda a marcar o colega. A gente traz essa dinâmica de uma abordagem de avaliação de uma forma lúdica para esses espaços. A ficha que eu já tinha apresentado, aqui é só retomando, então vamos falar nesse momento, essa aqui é uma construção coletiva, um pensamento do GTI estadual, com ideias para abordar cada um dos temas no ambiente escolar. Então, o combate ao Aedes aegypti. Orientem as equipes escolares sobre os riscos associados ao Aedes. A gente tem dengue, a gente tem chikungunya, a gente tem zika, a gente tem a síndrome congênita do zika vírus. Então, orientar, as pessoas precisam conhecer, às vezes a gente não sabe o impacto que tem aquela vasilhinha com água ou aquele córrego com água, aquela tampa que está ali alocada de forma incorreta e que acumula só um pouquinho de água, mas é um pouquinho suficiente para que os mosquitos nasçam. Organizem mutirões de limpezas na escola e na comunidade em parceria com as famílias. Tragam as famílias para isso. A partir do momento que a gente orienta e sabe quais são os riscos, a gente consegue orientar sobre os riscos outros atores. E a família é parte da comunidade escolar. Organize mutirões nas escolas, na comunidade, passeata. Auxiliem o processo de inclusão escolar das crianças com síndrome congênita do Zika. Nós não queríamos que essas crianças tivessem síndrome congênita do Zika, mas elas nasceram por conta da infestação do Aedes. Então, elas têm todo o direito a estar no ambiente escolar inclusivo e a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa adaptar as nossas escolas
para incluir essas crianças. E o profissional de saúde pode auxiliar, o profissional do NASF pode auxiliar nesse processo de inclusão escolar. Utilizem materiais recicláveis para construção de brinquedos e objetos. Aquele material, aquela garrafa PET que está lá jogada na comunidade, vamos fazer um movimento de captar esse material reciclado e dar novas funcionalidades. Tanto a reciclagem como produzir brinquedos, produzir objetos que possam ser utilizados pelas crianças e pelos adolescentes. Então, se eu vou fazer um porta-lápis, eu posso fazer um porta-lápis com a garrafa PET, ao invés de comprar um porta-lápis novo. Eu posso fazer um porta-lápis com uma caixa de Tetra Pak que já foi utilizada. Eu tiro esse objeto do lixo, do amontoado, do possível foco de infestação do Aedes e trago ele para uma funcionalidade dentro do ambiente escolar. E pode ser utilizado, inclusive, a gente tem projetos de reciclagem de materiais que vão ser utilizados, inclusive, em outros lugares, não só na escola. Na unidade de saúde, a enfermeira tem a sua caixinha lá cheia de canetinhas. Pode ser um material produzido com reciclagem nessa ação desenvolvida na escola. Utilize dados sobre as epidemias de arbovirose nas aulas de História e Geografia. Vamos entender onde é que as arboviroses tiveram maior infestação. Vamos discutir geografia política. Vamos discutir relevo. Vamos discutir clima. Lugares que são mais secos e mais quentes, que chovem pouco, que as pessoas acumulam água e que tem muito sol, são mais propícios à criação de Aedes, lugares mais frios. Então, a gente aborda o tema em outros conteúdos que a gente não está acostumado e que é importante a gente entender sobre clima seco, sobre climas frios, entender sobre história. Qual é a história do Aedes? O Aedes já esteve conosco no Brasil em outro momento e ele foi extinguido. E agora ele volta com toda a força. Vamos entender esse processo. Então, abordar, fazer uma sequência didática sobre o tema em outros conteúdos que a gente não está acostumado. Dados do perfil epidemiológico do município para ensinar matemática. Isso não só para o combate ao Aedes, mas em outros contextos, né? Como eu tinha dado o exemplo anteriormente. Se eu tenho 10% da população que teve dengue, 10% de 1.000, quantos são? E aí, trabalhar o cálculo da porcentagem com os estudantes, usando dados que são da vida real, dados que estão na televisão, que estão no jornal, que estão no WhatsApp, que estão nas ferramentas de mídia e que eles podem acessar. Né? E dar sentido à construção do conhecimento escolar. Incentiva os estudantes a construírem encenações e vídeos sobre o tema. Nós temos um concurso de vídeo para os estudantes das escolas de ensino médio, produzidos pela Secretaria de Educação do Estado, e que no ano de 2016, um dos vídeos que concorreram a esse concurso foi utilizado pela Secretaria de Educação de Saúde do Estado para trabalhar a pauta do mosquito não, né, do zero mosquito. Então, foi a produção de 2 estudantes, dos seus professores, daquela escola, que de repente ganhou a publicação em um estado inteiro, numa pauta tão importante. Isso não só para o Aedes, mas para outras estratégias. Convide os responsáveis pelos laboratórios de entomologia, que trabalham com investigação de insetos da sua região, para dialogar com os estudantes. Os estudantes gostam de ver no microscópio, gostam de saber, de fuçar, de fazer experimentos. Então, convida o pessoal do laboratório de entomologia, da Fiocruz, que tem um laboratório de pesquisa nessa área, que possa levar isso para a escola, né, aí na sua regional, ou a pessoa da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, levar os insetos para as crianças poderem ver, para os adolescentes verem, uma outra forma de explorar os temas nesse ambiente. Então, no âmbito da Secretaria Estadual, existe uma portaria que institui o programa de a promoção da saúde e prevenção de doenças em contexto escolar, com ênfase no Aedes. Existe uma portaria que legisla sobre essa ação no âmbito do contexto escolar. É importante que a gente possa revisitar esses textos. E, como eu já tinha falado, incentive os estudantes da rede estadual a participarem do concurso de vídeos educativos Saúde na Escola, que, entre outros temas, aborda em uma categoria específica, que são as ações de combate ao AIDS. Com relação à atividade física, existe
um caderno temático sobre práticas corporais, atividade física e lazer, produzido pelo Ministério da Saúde, voltado ao programa de saúde na escola. E aí a gente traz algumas ideias. Com as crianças da creche e da educação infantil, trabalhem em lateralidade na infância. O que é direito, o que é esquerdo, o que é em cima, o que é embaixo. Isso de forma de brincadeira. Todo mundo para a direita. Ensina o que é direita, para a esquerda, para cima, para baixo, pulando. A gente desenvolve relação espaço-tempo com essas crianças, noções de lateralidade e a mesma lateralidade que vai ajudar o motorista a saber quando é que ele tem que virar para a direita e ele não virar para a esquerda. Então, essa é uma noção que a gente vai trabalhar como atividade física com crianças pequenas. A gente pode fazer outras coisas, mas aqui nós estamos dando ideias, né? Ventilando ideias, dialogando com vocês. Desenvolva atividades lúdicas e coletivas com crianças e adolescentes, resgatando brincadeiras de roda, que tem se perdido ao longo do tempo. Então, é uma forma de trazer. Vamos pensar na Semana da Avó, né? Tem o Dia da Avó em julho. Então, vamos trazer as avós para o ambiente escolar, resgatar essas brincadeiras de roda, as brincadeiras da infância dos avós, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia da Família, se for o posicionamento da escola, resgatar as brincadeiras de roda, as brincadeiras antigas, trabalhar junto, trabalhar com jogos cooperativos. Estamos num ambiente de muita competitividade, então, jogos cooperativos, onde todo mundo ganha, onde o importante é que um ajude o outro. E a gente está fazendo atividade física no ambiente escolar. Qualifique a equipe escolar e os pais sobre as fases de desenvolvimento motor da criança. Isso aqui as equipes de saúde podem fazer. A caderneta de vacina das crianças trazem elementos do desenvolvimento motor para que a gente olhe aquilo que se espera para essas crianças ou aquilo que aquela criança em determinado momento não alcança e a gente possa intervir precocemente. Valorize datas comemorativas da escola com atividades físicas e práticas corporais. Então, dia do professor, vamos fazer uma apresentação, dança, yoga, fit dance, que os meninos gostam, né? Just dance, esses jogos de dança. Vamos usar as datas comemorativas da escola para desenvolver atividades físicas, joguinhos com bambolês. Trazer um espaço comemorativo desta forma, organizado desta forma, que cada turma possa se apresentar, possa fazer um teatro, possa trazer um balé, possa trazer uma música, que a gente vai trabalhar antes, quais são os conteúdos, quais são as mensagens que aquela música quer dizer, né? E aí a gente já casa com promoção da cultura de paz. Discuta aspectos de alimentação, beleza, estética, saúde, uso de anabolizantes no ambiente escolar. A gente tem muito adolescente que está entrando nos processos das academias e tem sempre uma receita para ficar bombado ou para fazer uma dieta, para emagrecer. Então, discutir a questão da estética, que a gente espera que as pessoas sejam magras, né? A estética do senso comum. Então, vamos trabalhar isso, porque tem crianças e adolescentes que estão sem comer, estão entrando em quadros de bulimia, quadros de anorexia. A gente precisa falar sobre isso. Se a gente não fala, eles não encontram em nós um espaço vincular para dizer do que eles estão sentindo. A beleza é trabalhar a diversidade. O que é o belo, o que é a diversidade, como cada um pode fazer essa abordagem no ambiente escolar. E a gente pode fazer uma semana da beleza, né? Da beleza que vem de dentro, da beleza que vem da alma, dessa discussão em ambiente escolar e trabalhar com a diversidade, que belos somos todos, cada um da sua forma. Incentive a prática esportiva e outras práticas corporais. A gente tem os jogos escolares. Então, tem crianças, tem escolas que têm espaços para desenvolvimento de práticas esportivas e que podem ser utilizados para essas práticas esportivas, para que essas crianças e adolescentes se vejam nos jogos escolares, se vejam nessas competições, né, se enxerguem nesse espaço. E isso mobiliza muito, não só o atleta, não só o estudante atleta, mas toda a comunidade, porque tem a torcida, tem os amigos, todo mundo vibra, todo mundo acompanha, as pessoas querem fazer também porque o colega está fazendo. Então, você cria uma atmosfera positiva para o desenvolvimento da atividade física. Incentiva o resgate da cultura local, exemplo das quadrilhas juninas, as fanfarras. E nesse momento, a quadrilha junina ela não se dá só em junho. Para que uma quadrilha possa ir para uma competição de quadrilhas, ela tem que ensaiar o ano todo. Então, eu estou
visualizando crianças e adolescentes que podem desenvolver atividade física de forma regular, que vão manter, né, os seus índices de massa corporal mais baixos, que a gente pode associar uma orientação de alimentação e de segurança alimentar para que eles se alimentem melhor, para que eles tenham energia para desenvolver as atividades. A própria realização de atividades motoras já auxilia no processo de construção de criatividade, de pensamento, já dá mais ânimo, já dá mais gás, e eu posso enfrentar uma realidade que é de crianças e adolescentes acima do peso ou obesos na nossa realidade brasileira. As fanfarras, então, aquilo que é cultura local, não deixar perder essa cultura local, e a gente pode resgatar a partir da atividade física em ambiente escolar. As doenças em eliminação. Então, nós temos a Hansen, a tuberculose, as verminosas, o tracoma. Temos uma campanha especial, esse que foi o tema da campanha, os cartazes da campanha desse ano. Então, vamos trabalhar as doenças em eliminação. Elas existem, infelizmente, apesar da gente achar que pouco. E às vezes a gente não se dá conta. Então, os profissionais de saúde podem qualificar, ou pode ser até um tema da educação permanente. Pode ter um profissional de saúde que nunca viu uma mancha de hanseníase. Então, a gente faz um processo de educação permanente, tem web palestras sobre esse assunto, pode reunir profissional de saúde, profissional de educação, assistir junto e discutir a temática. E aí a gente vai olhar aquela mancha naquele estudante e a gente pode desconfiar e orientar a família, procurar unidades de saúde para que a gente possa curar. O tracoma é uma realidade que pode levar à perda visual, à deficiência visual, crianças. É um vírus, ou uma bactéria, um vírus, e que pode contaminar outras pessoas, e que pode ser prevenido. Então, são doenças que têm cura, elas podem ser eliminadas, por isso doenças em eliminação, mas são doenças que, infelizmente, ainda estão no nosso território e que a gente precisa olhar para elas. E aí, a equipe de saúde com a equipe escolar, ela pode ser qualificada para ter um olhar especial sobre essas doenças. A questão da situação vacinal, como uma ação. Recentemente, por conta, né, das condições que nos levaram a indicadores de cobertura vacinal bastante baixos, foi publicada uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Educação de que nas escolas baianas deve ser solicitada a cópia atualizada do cartão de vacina. Então, é necessário que a gente pense em como fazer a captação, então que as escolas vão fazer essa captação no momento da matrícula, né, a melhor forma de organizar, e que essa captação da cópia do calendário vacinal precisa ser avaliado pelos profissionais de saúde. Então a gente precisa ter um fluxo, e aí eu lembro daquela reuniãozinha que já está proposta lá entre a unidade de saúde e a unidade escolar, para que as pessoas sentem e pensem sobre como fazer, como olhar esse calendário vacinal. Então, a equipe de saúde vai olhar, vai ver quem são as crianças que estão com o calendário atrasado, pode mandar um comunicado via diário escolar desses estudantes, os pais, para que busquem as unidades de saúde para vacinação. Aqui a gente traz um lembrete, então a vacinação não está só na infância. A gente tem a vacinação na infância, da polio, do sarampo, e de todo um calendário vacinal que tem sido ampliado como uma ação pública de valorização, né, e de imunização das crianças, e que está no cotidiano das unidades de saúde. É importante que a gente fale para as famílias, para as escolas, para todo mundo, sobre a importância de ter uma infância vacinada e de não se ter mais casos de poliomielite no Brasil, sobre a importância de não se ter mais casos de sarampo no Brasil e das outras doenças que são imunopreveníveis. A gente fala da campanha da gripe, e lembrando que foi um pleito e um ganho dos profissionais, né, de saúde, os profissionais da educação. Eles têm pleiteado ao longo dos anos serem inseridos em alguns municípios, isso já é realidade, então os profissionais de educação podem tomar a vacina da gripe, mas a vacina da gripe ela está disponível para as crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas portadoras de necessidades especiais, os profissionais de saúde estão
A gente tem a vacina da gripe que pega um escopo que vai da criança aos idosos, né, aos jovens acima de 60 anos, como dizem o cartaz aqui. A gente tem a vacinação da adolescência, então a meningite C e o HPV. Lembrando que o HPV é um dos principais indicadores, um dos principais causadores de câncer de colo do útero. A hepatite C é uma doença que pode ser imunoprevenível. Então, é importante que a gente fale da vacinação para o adolescente. E mobilize esses adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, para irem às unidades escolares com seus pais. E a escola pode ser esse espaço mobilizador de reforço da importância da vacinação, inclusive para diminuir os mitos, né, entre os adolescentes. Todo mundo tem medo de tomar uma agulhada, de tomar uma furadinha no braço. Então, diminuir os mitos no ambiente escolar, discutir isso coletivamente, a importância para que essa criança, esse adolescente vá empoderado para esse processo. Não, eu vou tomar vacina porque a dorzinha que eu vou sentir é muito menor do que pode acontecer. Então, aqui são as portarias que falam, né, tanto um ofício conjunto que foi para todos os secretários de saúde, de educação e gestores escolares de escolas públicas do Estado, com relação à situação vacinal, e a portaria conjunta que eu fiz referência, que foi publicada em agosto de 2018, sobre a apresentação do calendário vacinal. Aqui está a saúde auditiva, talvez seja uma das temáticas que a gente tenha mais dificuldade em abordar em atividade em ambiente escolar, mas que pode ser abordado e que deve ser abordado. Existe um documento, então, qualifiquem a equipe escolar sobre as etapas de desenvolvimento auditivo, os fonoaudiólogos que estão nos NASF em especial, mas existe uma etapa do desenvolvimento auditivo, ela está descrita na caderneta da criança. Realizem a triagem auditiva do escolar, existe um documento orientador disponível no site do Departamento da Atenção Básica, no campo do saúde na escola, sobre como desenvolver essa triagem auditiva do escolar. Triagem é um screening, é uma possibilidade que não substitui a realização dos testes de testagem para confirmar a perda auditiva ou não. Mas já é um início para a gente pensar sobre a condição auditiva, que é tão importante para a condição de aprendizagem. Oriente as crianças e adolescentes sobre a importância do cuidado com a saúde auditiva. A gente vê muitos usos de fone de ouvido. Tem fone de ouvido que você está do lado da pessoa e está ouvindo o barulhinho. O volume do celular, a disponibilidade de celular para crianças com volumes altos. A gente precisa cuidar da nossa audição, porque se as células ciliadas morrerem, elas não vão voltar a viver. E a gente pode perder a audição por conta disso. Então, é importante lembrar, é importante falar. As escolas são ambientes muito ruidosos, então é importante a gente desenvolver ações que combatam o ruído no ambiente escolar para que facilite a aprendizagem. Um ambiente ruidoso, um ambiente com bastante ruído, é um ambiente que não facilita o processo de aprendizagem escolar. E por isso que a gente precisa pensar aquele horário, né, do recreio, do lanche, do intervalo, ele precisa ser organizado para que ele não impacte no processo de aprendizagem de uma outra turma. Que tipo de atividade a gente pode fazer? O volume do som em ambiente escolar. Essas são atividades de saúde auditiva que podem ser abordadas no contexto escolar. A prevenção da violência em acidentes. Aqui a gente traz uma imagem que é de uma campanha do Ministério Público do Paraná. A violência contra a criança e o adolescente, não dá para engolir esse choro. Não é porque a gente não consegue falar sobre violência contra crianças e adolescentes que ela não acontece. Ela é uma realidade, infelizmente. E a gente precisa não engolir o choro, a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa saber identificar, saber quais são as redes de proteção da infância, da criança, para notificar os casos de violência, pois, se não for assim, essas crianças, esses adolescentes vão ficar desamparados. Porque a violência não deixa de acontecer, infelizmente, porque a gente não fala sobre ela. É importante orientar os familiares, né? Identificar os sinais de violência e notificar as equipes de saúde.
ter parcerias com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com a comarca do município, constituir e construir parcerias com as redes de proteção à infância em caso de violências já identificados, para que tenha um processo de proteção para o profissional e proteção em especial para essa criança e para esse adolescente. Vamos falar dos acidentes, orientar familiares sobre os riscos de acidentes com crianças, acidentes com fogo, acidentes com ferro de passar, são corriqueiros na realidade das unidades de saúde. E a gente precisa orientar os familiares e orientar as crianças também. Dizer para as crianças quais são os riscos de acidentes com os quais elas estão envolvidas, de forma lúdica e com conteúdo acessível. Então, período pré-São João, dos fogos de artifício, por que não pode encostar na fogueira? Por que não pode mexer na vela? Que pode queimar, que vai doer? Né? Em estruturas de fogo, como fogão, não pode puxar a panelinha, não pode colocar objetos dentro da tomada. Objetos pontiagudos, retirar do contato das crianças, falar sobre as crianças, por que não pode pegar objeto pontiagudo, por que ela não pode, né, brincar com a tesoura, com faca. Falar sobre altura, as crianças adoram, né? Vivem um mundo de super-heróis, então adoram a aventura. Subir no sofá e pular para o chão, e cair, bater a testa, e machucar o braço. Elas precisam saber. A grande questão é a forma como a gente vai falar sobre esses conteúdos com as crianças, de forma que elas entendam. Não dá para explicar, olha, se você subir um braço, você vai quebrar o osso X do braço. Então, subir da cadeira vai quebrar o osso X do braço. Mas ela sabe que se ela subir da cadeira, ela pode se machucar, pode ficar vermelhinho. Não dá para brincar empurrando os coleguinhas, porque o coleguinha pode cair, pode machucar a testa. A questão da eletricidade. A gente precisa falar sobre isso com os pais, orientar. Às vezes é uma questão de imperícia, imprudência. Deixa o medicamento que a criança estava fazendo uso ali ao acesso, tem um gostinho bom, a criança vai lá e toma o medicamento. Vamos orientar, isso a escola pode fazer na reunião de pais, pode ser o tema da reunião de pais. Além da abordagem dos conteúdos escolares, a gente trazer essa abordagem sobre a eliminação dos riscos de acidente. Tem várias cartilhas hoje, os ministérios públicos têm investido em cartilhas, associações brasileiras de proteção da infância, em cartilhas que orientam e que trabalham com essa temática da prevenção dos riscos de acidente com crianças. Alimentação e nutrição. Então, a gente tem um elenco de programas que estão associados à alimentação e nutrição, à saúde de ferro, à suplementação de ferro, o CISVAN, que é a Vigilância Alimentar e Nutricional, o Bolsa, a Vitamina A, o Crescer Saudável, o NutriSUS. Vamos falar do NutriSUS, ele está para as creches. Os municípios que fizeram adesão receberam sachês, já devem ter terminado o primeiro ciclo, podem estar já no processo de começar o segundo ciclo do NutriSUS. É importante que as equipes escolares sejam orientadas, as merendeiras, são para as crianças que estão nas creches, sejam orientadas sobre como fazer a oferta desse sachê. Esse sachê não é para ir para casa. Esse sachê não é para ir para casa da criança, não é para ser ofertado às mães, é para ser ofertado no ambiente escolar, na refeição sólida, né, nas primeiras para garantir que essas crianças façam a ingesta do sachê. É importante que a gente fale sobre o acompanhamento da vigilância alimentar e nutricional. Então, quando a gente faz antropometria, a gente também está respondendo à necessidade de vigilância alimentar e nutricional. Se eu faço peso e altura dessas crianças 2 vezes no ano no ambiente escolar ou em ambiente de unidades de saúde, eu estou fazendo vigilância alimentar. Eu preciso pegar esse dado e avaliar. Lembra lá da ficha do município de Cocos? Está lá. Medida de peso e altura, o cálculo do IMC e qual é o indicativo? É obeso? Se eu tenho 20 crianças obesas naquela escola, que tipo de atividades eu vou fazer? Vamos pensar nos cardápios escolares que estão sendo ofertados, que lanche aquela criança está fazendo, que lanche aquela criança faz, ela faz atividade física? Vamos falar sobre obesidade com os pais? Enfim, são uma série de ideias para a gente abordar a temática. O Crescer Saudável, a gente tem 56 municípios no estado hoje que estão actuados no Crescer Saudável, estão contemplados com o Crescer Saudável. O Crescer Saudável considerou
crianças menores de 10 anos, municípios que tinham acompanhamento do consumo alimentar dessas crianças e que tinham um percentual de crianças obesas. Então, os municípios que estão ligados ao Crescer Saudável são municípios que estão ligados ao PSE. E a gente precisa desenvolver essa ação de forma a enfrentar a obesidade dessas crianças menores de 10 anos. Para responder ao Crescer Saudável, é importante que eu faça a alimentação do CISVAM. Para fazer a alimentação do CISVAM, é preciso marcar o consumo alimentar. Então, além de fazer a medida antropométrica dessas crianças, eu preciso conhecer qual o consumo alimentar. Usar a ficha de consumo alimentar do SUS, e aí o pessoal da saúde vai saber muito bem sobre o que eu estou falando, para conhecer o consumo alimentar. Mas mais do que conhecer, eu preciso intervir sobre. Se eu tenho crianças obesas, se eu tenho crianças em sobrepeso, se eu tenho crianças desnutridas, eu preciso intervir sobre. Uma das questões que eu posso intervir é construindo cardápios escolares que valorizem alimentos regionais. Se eu tenho um aipim, se eu tenho um inhame, se eu tenho um cajá, se eu tenho um caju, se eu tenho um tamarindo, isso pode vir no cardápio escolar, sendo apresentados. A gente tem um concurso de merendeiras, né, no país, e eu lembro que uma vez foi premiada uma merendeira da Bahia que fez um escondidinho. Uma coisa que a gente come tão corriqueiramente, e levar um escondidinho para não ter que comer almôndega. A gente vê a alimentação escolar, macarrão com almôndega, que não tem uma fruta, que não tem uma verdura, e que não amplia o cardápio de alimentação escolar dessa criança. E aí é importante a gente olhar que muitas das nossas crianças que estão em escolas, aquela talvez seja a melhor refeição que ela vai fazer no dia. Infelizmente. A gente quer que as crianças façam 6 refeições. Mas tem crianças que, por conta do acesso à alimentação, por conta da insegurança alimentar, aquela é a melhor refeição que ela vai fazer no dia. E aí que a gente possa trazer o maior quantitativo de nutrientes possíveis para essa criança nesse momento. Reúna os pais e apresente os benefícios do NutriSUS. Muitas escolas reclamam, os pais não autorizaram o uso do NutriSUS. Apresente os benefícios, o que é que está composto. Se a gente não tem todos os elementos, chama o profissional, chama a nutricionista, chama o profissional da saúde para apresentar, para que os pais sejam os nossos colaboradores nesse processo. Ofertem oficinas de produção de alimentos para criança e adolescente. Aquilo que a gente faz chama muito mais atenção do que aquilo que a gente vê pronto. Então dá para trabalhar alimentos regionais, dá para trabalhar as cores, dá para trabalhar as formas, as texturas, com oficinas que valorizam a produção de alimentos por essas crianças. E não necessariamente são alimentos que precisam ir ao forno. Existem alimentos hoje que podem ser preparados sem que vá ao forno. E isso pode ser desenvolvido no dia a dia como uma atividade de alimentação e nutrição no ambiente escolar. Explore a temática em discussão de outras áreas do conhecimento. Então, vamos fazer uma exposição de artes que explore a questão da alimentação e nutrição. Então, trabalhar quantos alimentos, quantas frutas a gente conhece, a gente já viu, a gente lembra o nome, a gente sabe como é. Desde a infância, trabalhar com esse conteúdo da alimentação, ampliar o cardápio alimentar para as crianças, para os adolescentes, no ambiente escolar. E para os estudantes da escola pública estadual, existe no próprio concurso de vídeo, um dos temas a serem abordados é a questão da alimentação e nutrição. Então, podem ser produzidos vídeos com essa temática por estudantes da escola pública e esses estudantes podem concorrer à premiação no final do ano. A prevenção do uso do álcool, tabaco e outras drogas. Então, articulem as ações com espaços de mobilização social que estão nos seus territórios. Existem 2 processos formativos para o público escolar, para abordagem do público escolar e para o público da saúde, para abordagem da discussão do álcool, tabaco e outras drogas. Um é o sistema SUPERA, que é o Sistema para a Detecção do Uso Abusivo e Dependência de Substâncias Psicoativas, Encaminhamento, Intervenção Breve, Reinserção Social e Acompanhamento. É um curso EAD, que abre vagas periodicamente, eles já estão acho que na sua 13ª edição, e que qualifica profissionais sobre como detectar e como fazer a abordagem para essa temática. Uma outra estratégia é o Saber Saúde, prevenção do tabagismo e outros fatores de risco
de Câncer, que é uma proposta ofertada pelo INCA, que tem um processo formativo para os professores, para a prevenção do tabagismo e outros fatores de risco ao câncer, e que trabalha com como trazer essa abordagem para o ambiente escolar. Na rede estadual também, esse é um outro tema do concurso de vídeo, né, a prevenção do uso de álcool, com relação à saúde bucal. Para além da escovação bucal supervisionada, que é um grande mote das nossas ações em ambiente escolar, vamos orientar familiares, unidades escolares sobre alimentos cariogênicos e hábitos deletérios. A gente sabe que muitas creches ofertam chupetas para as crianças, ofertam bicos para essas crianças, que são hábitos deletérios que podem deformar a cadeia dentária, que podem alterar o processo respiratório dessas crianças. Então, vamos falar sobre isso, entender quais são os riscos e enfrentar esses hábitos deletérios, né? O dedinho, que a gente acha tão bonitinho a criança colocar o dedinho na boca antes de dormir ou para dormir como suporte. O uso da mamadeira, em que momento o uso da mamadeira pode ser indicado, em que momento não. A gente pode passar para o copo, né? Inclusive para aumentar a propriocepção e a própria facilidade de apresentação de outras texturas e de outras formas alimentares para as crianças. Os alimentos cariogênicos, pautados em muito açúcar. Então, a gente vai conversar sobre alimentação saudável, sobre alimentação e nutrição, vai conversar sobre as balinhas. Vamos falar que as balinhas também trazem cárie, e por isso que a gente precisa escovar os dentes, diminuir o consumo das balinhas. Mais específica, essa pauta também está para os adolescentes. A gente ainda tem adolescentes com hábitos deletérios, alguns que ainda mantêm o dedo na boca. A escovação bucal supervisionada é uma pauta para toda a vida, né? A importância da escovação bucal correta. A gente pode diminuir a intensidade da oferta, mas essa pauta pode ser ainda necessária. E, em especial para os adolescentes, vamos discutir os riscos dos aparelhos de ostentação, que são aparelhos que são colocados no camelô ou por pessoas, as pessoas compram. Os brackets de fixação colam com qualquer cola de contato, de fácil colagem, colocam as borrachinhas para ostentar, para mostrar que podem, para ser colorido, para estar na moda. Só que esses aparelhos trazem alterações na arcada dentária, que talvez esteja pequeno, mas tem uma imagem de um dente que era opcional, que saiu por conta do uso do aparelho de ostentação. E essa é uma realidade. Tem vídeos na internet ensinando os adolescentes como botar. Tem pessoas que vendem isso. E essa borrachinha, mesmo inocente aqui, ela está fazendo pressão e ela pode alterar a arcada dentária desses adolescentes que usam. Então, é importante a gente falar sobre isso para que eles entendam quais são os riscos aos quais eles estão expostos. A promoção da cultura da paz. Então, nós vamos falar de direitos humanos, de direitos sociais. Vamos apresentar o SUS e a educação básica, que são direitos dos estudantes e da sua família. O SUS, o Sistema Único de Saúde e a educação básica são duas políticas que trazem direitos sociais e direitos humanos, direitos de cidadania, direitos de conhecimento. É importante que as famílias e os estudantes conheçam sobre. Para que se possa defender, é importante que a gente conheça sobre o Sistema Único de Saúde, sobre a educação básica. Que isso é um direito do povo brasileiro, é um direito de todo cidadão. Então, pode ser uma atividade a ser desenvolvida no campo da promoção da cultura da paz. Espaços que promovam respeito à diversidade e à valorização da vida. A escola é o lugar de descobertas das diversidades, então a gente precisa valorizar a vida dentro desses espaços e valorizar as diferentes formas, as diferentes famílias, as diferentes construções teóricas, as diferentes construções religiosas precisam ser respeitadas dentro do ambiente escolar, porque o que importa é o processo de aprendizagem de conhecimento. Insira a discussão acerca de aspectos étnico-raciais das diferentes temáticas abordadas na escola. Então, a gente precisa discutir os aspectos étnicos, inclusive por conta da matriz histórica que a gente tem de que o negro está no lugar
de subserviência com relação ao branco, e a gente precisa produzir um espaço de empoderamento do negro e das mulheres para que todos tenham iguais direitos, né, nessa nossa sociedade. Nas redes estaduais, mais uma vez, incentive a questão dos vídeos, então essa é mais uma novidade. Aqui estão dois programas que trabalham com temáticas associadas à promoção da cultura de paz, que é a cultura de paz na comunidade. Então, essa é uma abordagem, inclusive, que extrapola o ambiente escolar, o ambiente da unidade de saúde. E o outro é a Cor da Cultura, que é uma série de programas, uma série de documentos que pautam essa discussão do reforço da cultura de paz e da diversidade, inclusive com sequências didáticas, com filmes curtos, com livros que podem ser utilizados em ambiente escolar. Direito sexual e direito reprodutivo. É necessário falar sobre, os estudantes querem falar sobre, eles querem aprender, porque se eles não perguntarem para a gente, eles vão perguntar para o colega, eles vão ver um vídeo na internet e eles vão tirar as próprias conclusões. Então, valorizem metodologias de educação entre pares. Se tem um aluno que é referência, ou vamos fazer um trabalho para que as pessoas conheçam, para que façam orientações, né, que na rodinha venham orientações que são adequadas. Porque a gente ainda encontra adolescentes hoje que têm um corrimento na genitália e não sabem o que fazer, tem vergonha de procurar uma unidade de saúde, tem vergonha de falar com os pais, porque os pais podem achar que eles isso ou aquilo. Eles precisam saber onde procurar, para se cuidar. Promovam espaços de construção de projetos de vida. A gente vê muitas adolescentes que pensam que o projeto de vida delas é ter um filho, ter um marido, para sair de casa por conta da situação de vulnerabilidade que vive em casa. Seja por conta da ausência de liberdade, seja pelas próprias questões que envolvem a vulnerabilidade social. E aí o projeto de vida é ter um filho adolescente para poder sair de casa, ou casar com uma pessoa para poder sair de casa. E a gente pode construir outros projetos de vida em que o filho existe, em que o casamento exista, mas em que a formação exista, que o trabalho exista, né? Que a possibilidade de fazer uma viagem para fora daquele meu ambiente, de conhecer outros espaços, seja um projeto de vida também. Inclusive que esse filho entre nessa vida no momento em que eu esteja mais estruturada para recebê-lo, em que eu não tenho que interromper os estudos para recebê-lo. Caso esse filho chegue, a gente precisa trabalhar com esse casal, com essa díade, né, com esse adolescente que vai ter um neném, para que eles não abandonem os estudos, porque às vezes precisa entrar no mercado de trabalho para manter, né, de que forma a escola vai receber essa adolescente grávida, para que ela não abandone os estudos. É possível garantir uma sala para que ela faça a amamentação, algum familiar traz a criança, ela faz a amamentação e aí ela consegue se manter nas escolas, ela vai poder recuperar os conteúdos escolares de alguma forma no período de licença maternidade, no período das ausências para o pré-natal. E vamos falar sobre a importância do respeito e proteção ao próprio corpo. Muitas pessoas perguntam como abordar o direito sexual e o direito reprodutivo com crianças, porque essa é uma ação do PSE e deveria ser abordada em todos os níveis de ensino. Vamos falar do respeito ao próprio corpo. Então, ensinar as crianças sobre a necessidade e a importância da higienização do corpo, do cuidado com o corpo, que o corpinho delas é delas, que ela tem que proteger, que não pode deixar, se alguém, né, tiver um toque em algumas regiões do corpo, que elas têm que contar para o pai, que tem que contar para a mãe, tem que contar para alguém de segurança. Muitas crianças são abusadas porque elas não encontram, elas não sabem o que fazer. Uma pessoa que geralmente são pessoas do círculo próximo, então são pessoas que elas têm uma certa confiança, fazem um toque mal intencionado, um toque agressivo, um toque abusivo, e elas não sabem o que fazer com essa informação. Então, tem estratégias, inclusive, fora do Brasil, dentro do Brasil também, tem uma estratégia na Jamaica, pautada, incentivada e financiada pelo Banco Mundial, que ensina as crianças a dizer não. Proteger o corpinho, cruzar os braços em torno do corpinho e dizer não, esse é um lugar meu, é um lugar sagrado, é um lugar que a pessoa não vai tocar.
né? Porque a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, a violência e o abuso contra as crianças, e muitas delas elas estão indefesas porque geralmente são pessoas do círculo próximo, em que elas confiam, em que os familiares confiam e elas precisam contar. E às vezes a gente vê a mudança no comportamento dessas crianças, ou muito chorosas, ou muito violentas, ou muito arredias, sem querer se aproximar. E quando a gente vai fazer uma investigação, né, um olhar mais de perto, a gente vê que são crianças que estão sendo abusadas. A saúde ocular, então nós temos um manual orientador disponível no site da educação sobre a realização do teste de Snellen, que é uma avaliação da acuidade visual, também um screening para a gente identificar quem tem alteração, quem não tem, encaminhar quem tem alteração para a avaliação correta. Aqui, então, eu falei das 12 ações, e já para chegar ao momento das questões, também para ouvir vocês, a ficha de atividade coletiva. A ficha de atividade coletiva é o lugar onde devem ser registradas as ações do PSE. Deve ser registrada uma ação por ficha. O ideal é isso, para que a gente tenha, inclusive, o apontamento de qual é aquela ação que teve uma avaliação alterada. Porque, às vezes, a gente desenvolve uma avaliação, uma ação, registra 2 ações dentro da ficha e eu não sei, a alteração foi da ação A ou da ação B. Então, por isso, registrar uma ficha. Na versão 3.0, vem pautado um elemento histórico na nossa disputa, que é o desenvolvimento de ações por profissionais da educação. Antes, quando a gente registrava, até antes da ficha 3.0, só cabia o registro, por conta do cartão nacional, do profissional da saúde. Então, mesmo uma ação que foi desenvolvida apenas pelo profissional da educação, mas pactuada coletivamente como ação do PSE, né, uma aula sobre, como a gente abordou aqui, então uma aula sobre o tema, que foi dada pelo professor, a gente não conseguia registrar como uma ação desenvolvida pelo professor. Tinha que estar vinculada ao Cartão Nacional do SUS da Saúde. Agora, apesar de estar vinculada ao Cartão Nacional do SUS da Saúde, tem um campinho para a gente informar se aquela ação foi feita apenas pelo profissional da educação, apenas pelo profissional da saúde ou por ambos os profissionais. Continua valendo a prerrogativa do INEP, é o registro do INEP como preenchimento obrigatório, que identifica que aquela ação foi desenvolvida em ambiente escolar. E com esse campo novo que eu vou apresentar para vocês quando ampliar a ficha, o INEP passa a ser obrigatório. Então, a partir do momento que você coloca Programa Saúde da Escola, Educação ou Saúde, ou Educação e Saúde, o INEP passa a ser obrigatório. E já nos traz o alerta sobre a necessidade de informar o INEP. Então, aqui é um recorte da ficha 3.0. O cartão nacional do profissional responsável continua sendo do profissional registrado no CNES, para que a ficha possa exportar, mas aí eu tenho essa inovação aqui, que é o turno em que a atividade foi realizada e se foi programa Saúde na Escola. Então, pode ser digitado tanto educação quanto saúde ou os dois. Se for uma ação que foi desenvolvida, então vamos falar lá do júri simulado, que participou o profissional da saúde e da educação, eu sinalizo os dois. À medida que eu sinalizo qualquer um dos campos, desses 2 campos, o INEP passa a ser obrigatório. E aí, lembra daquela ficha que eu dei ideia lá no início? Além da relação dos estudantes daquela sala, coloca o número no INEP da escola, porque na hora que eu for digitar a ficha, isso já facilita o processo de digitação. Aqui, então, as ações, né, os perfis de ação que podem ser ações do Programa Saúde na Escola, com ênfase para a ação, avaliação, procedimento coletivo, que é o que o Ministério defende como registro primordial das ações de saúde na escola. E só um lembrete de que todas as ações do Programa de Saúde na Escola estão contempladas como temas ou como práticas em saúde. Então, todos aqui contemplados, como os 12 temas estão aqui contemplados, e é importante que a gente faça o registro da ação correta. Então, eu fiz escovação bucal supervisionada, aplicação tópica de flúor, eu registro aqui e faço o cálculo atrás do número do cartão SUS de todos os escolares participantes, quem deu alterado, quem não deu alterado. Aqui é o fundo, o número do cartão SUS, a data de nascimento, então por isso ter
lá no início. Sexo, a avaliação foi alterada ou não, e aqui para antropometria. É bom porque com esse registro aqui, eu já avalio e já informo o CISVAN, né? Na medida que eu digito a ficha de atividade coletiva, no ESUS eu já informo o CISVAN também. Todas as ações recomenda-se o preenchimento do número do cartão SUS para todas as ações vinculadas ao PSE, porque é assim que eu vou saber quantas ações foram desenvolvidas. Aqui só um lembrete de as estratégias de qualificação sobre o PSE, e a gente tem um grande parceiro que é o Telesaúde, que são as web palestras. Então, no ano de 2017, nós fizemos algumas web palestras sobre diferentes temas, algumas já falando sobre o processo do GTI, da organização do GTI, sobre as ações do segundo ano do programa, uma sobre abordagem da sexualidade para crianças e adolescentes. Então, quem tiver dúvidas sobre como abordar essa temática em contexto escolar, vejam, resgatem essa web palestra. Uma sobre alimentação saudável na escola, também foi desenvolvida no ano passado, né? Vai fazer um ano, amanhã, que a gente fez a web. Então, assistam, revejam a web. Essa web, dentro em breve, vai estar disponível no canal do YouTube do Telesaúde Bahia, então vocês vão poder resgatar essa discussão aqui. Mais materiais sobre o PSE também no site do Departamento de Atenção Básica. Então, aqui são alguns materiais que estão. Tem um coletâneo de vídeos sobre alimentação, que é muito bacana. A ficha de autoimagem de hanseníase, verminose e tracoma. Um caderno específico sobre a verificação da situação vacinal, como fazer essa abordagem. Dados sobre a pesquisa recente que foi feita sobre a gravidez na adolescência em adolescentes escolares. Então, tem vários materiais que estão disponíveis no site do Ministério que vocês podem abordar para discutir essa temática. E aí é importante trazer para o GTI, trazer para o espaço de educação permanente. Olha, tem esse material. Será que a gente pode adaptar essa atividade para a nossa realidade? Será que é interessante no meu município eu começar desenvolvendo as ações de alimentação saudável, junto com a atividade física, e no próximo mês em que momento fazer a abordagem? Isso é o GTI de cada município que vai definir. Mas é importante que vocês tenham clareza sobre as ações que vão ser desenvolvidas para cada uma das 12, sobre as atividades para cada uma das 12 ações. Alguns parceiros, o Unicef, a gente tem mais de 200 municípios no estado da Bahia que fizeram adesão ao selo Unicef e ganhar esse selinho de município aprovado na edição 2017-2020 é muito importante para o município, e tem ações ligadas ao PSE que estão contempladas no escopo de ações do selo Unicef. A campanha do 18 de maio, que é uma campanha belíssima de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente pode trabalhar o direito sexual reprodutivo aqui nesse mês, né, como uma grande ação de culminância, a proteção da vida, pode trabalhar a cultura de paz e não violência aqui nesse mês. O Conselho Tutelar, que é o nosso apoio, nosso suporte na proteção da infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai orientar as nossas práticas. E aqui, o GTI estadual, que é quem está desenvolvendo essa ação hoje com vocês e que está à disposição para dialogar a respeito das ações que se fizerem necessárias. Então, agora com vocês. Agora a fala está com vocês. A gente já captou algumas perguntas aqui ao longo do tempo do bate-papo. Quem tiver mais questões podem ir apresentando aqui, que eu vou respondendo aqui ao longo do tempo. Pronto. Então, tem uma dúvida aqui. Se essa ficha de avaliação do escolar fica sob responsabilidade da escola ou da equipe de saúde de referência. Essa ficha que eu apresentei, ela foi um modelo desenvolvido pelo município de Cocos. Não sei se as meninas do município de Cocos estão aqui, mas durante a apresentação que eles fizeram da experiência, ficava sob responsabilidade da equipe de NASF, da Unidade de Saúde da Família, junto com a escola. Então, a equipe de NASF, junto com a Unidade de Saúde da Família, fazia a avaliação e a posse ficava conjunta da equipe para sempre ser analisada novamente. A identificação de educandos com possível. Só voltando à questão da ficha,
cada município pode desenvolver a sua ficha e desenvolver a melhor forma de acompanhar essa ficha no seu município. Aí fica a cargo de vocês. Essa foi uma proposta, foi a forma como o município organizou. E a gente pode até fazer um outro momento de diálogo com eles para eles apresentarem a experiência deles mais uma vez. A identificação de educandos com sinais de e agravos de doença e eliminação é marcada como na ficha do ESUS. A gente marca lá, né? Eu vou voltar aqui rapidamente na ficha. Aqui. Agravos negligenciados. Então, são temas para a saúde, agravos negligenciados. Então, eu posso marcar aqui como agravos negligenciados ou agravos em eliminação, até porque era o nome que eles recebiam antes. E também marcar na ficha, nas fichas que são as fichas da vigilância. Além de marcar na ficha do ESUS, marcar nas fichas da vigilância, porque eu não posso deixar de notificar o agravo. Quais as estratégias para melhorar a integração e articulação entre saúde e educação para o combate à AIDS? Eu apresentei aqui algumas estratégias, né? E vocês vão desenvolver isso publicamente. A gente tem um material que foi produzido pelo GTI estadual, que está em fase de publicação, mas vai depender da criatividade de vocês. O que importa é saber que a atenção básica, vigilância epidemiológica e escola são parceiros dentro desse processo para a condução, né, para o enfrentamento ao Aedes aegypti. Tem alguns projetos que acontecem já em unidades escolares, e aí quem vai dar a cara são vocês. A gente trouxe algumas ideias. Quanto ao quantitativo de ações, tem um número de ações a ser realizada, todas as 12 ações devem ser realizadas. Talvez a sua questão seja quantas vezes as ações devem ser realizadas. Vai depender do planejamento do município com relação às ações, da periodicidade que se espera. Então, a escovação bucal supervisionada, ela precisa ser mensal. A avaliação topométrica, ela precisa ser mensal, ou semestral, ou trimestral. Se eu avaliei a saúde ocular do estudante, eu posso, inclusive, inovar as estratégias. Se no primeiro período eu fiz a avaliação da cuidado ocular com o teste de Snellen, ou eu fiz a triagem auditiva com a proposta metodológica da triagem auditiva, naquele período, 2, 3 meses depois eu posso fazer uma outra ação voltada para o tema. Não existe um número correto de quantas vezes desenvolver. Mas lembra que eu falei que a ação do PSE não é só palestra. Então não adianta fazer uma vez só. É importante que a gente vá usando a temática para falar dela mais e mais vezes. Algumas a gente pode dar maior ênfase, outras a gente pode dar menor ênfase, porque se eu fiz a triagem, o teste de Snellen em todo mundo, no primeiro semestre, no segundo semestre eu posso fazer mais uma ação, que não é novamente o teste de Snellen. Eu posso fazer uma outra ação de saúde ocular, que pode ser pensada no contexto escolar para a abordagem do tema. Então não existe claramente, tem que ser feitas 10 ações no ano, 10 atividades no ano daquela ação, 20 atividades no ano daquela ação. Todas as escolas, todo o município deve ser contemplado com as 12 ações e todas as escolas devem ser contempladas com ações do PSE. Não pode fazer uma atividade só, mesmo que em todo mundo do município, em todas as escolas, em todos os escolares, e não pode fazer só todas as ações apenas em uma escola, desde que você não tenha. Se você aderiu mais de uma escola, não pode fazer todas as ações só em uma escola. Você tem que fazer em todas as escolas que foram pactuadas. Aqui, como comprovar que a escola, que a equipe está assistindo a palestra. Pronto, a Juliana já apresentou. Pronto, se avaliação procedimentos coletivos quanto uma topometria e avaliação de saúde bucal que geram resultados alterados ou não, precisam ser realizados todos os anos. Sim.
Com certeza. A antropometria é a mesma avaliação que você vai fazer, por exemplo, para alimentar o CISVAN. O CISVAN é o sistema que dá a informação de que eu estou acompanhando uma das condicionalidades do programa Bolsa Família. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer a avaliação antropométrica dessa criança como uma ação do PSE, por que eu não faço ela logo? Eu faço a avaliação antropométrica no primeiro semestre. Fiz, alimentei na ficha de atividade coletiva, coloquei o número do cartão SUS, data de nascimento, se estava alterado ou não, coloquei os dados antropométricos dessa criança na ficha. Digitei a ficha no eSUS. Automaticamente esse dado foi para o CISVAN, automaticamente ele vai para o condicionamento do Bolsa. Lembrando que os nossos escolares, metade das nossas escolas são escolas que têm perfil Bolsa Família. Então, é importante essa avaliação. A saúde bucal. É importante que eu faça avaliação, orientação da saúde bucal. E todos os anos, porque a realidade odontológica dessa criança pode mudar ao longo do ano. E eu já faço avaliação e orientação. Não é porque eu fiz no primeiro ano. Lembrando, todas as atividades que foram desenvolvidas no primeiro ano da adesão devem ser desenvolvidas no segundo ano. Dizer que a adesão valeu por 2 anos não quer dizer que a ação só tem que ser desenvolvida uma vez, não. O primeiro ano já fechou o processo. Até o dia 20 de março, os municípios digitaram as informações do primeiro ano. 20 de março de 2018. As ações desenvolvidas depois de 20 de março de 2018 contam para adesão, para o período de adesão, o período do ciclo 2018. Então, os municípios vão ter que digitar até 20 de novembro todas as ações que foram desenvolvidas em 2018. Então, todas as ações novamente. Um pedido aqui das meninas da área técnica da alimentação e nutrição para reforçar os 54 municípios do PSE com o programa Crescer Saudável e alertar para o processo de avaliação do Crescer Saudável que vai acontecer em janeiro de 2019. São 2 metas que os municípios que estão vinculados ao programa Crescer Saudável têm a cumprir, que é 5% das crianças menores de 10 anos com registro do acompanhamento do consumo alimentar registrado no CISVAN, então precisa preencher a ficha de marcador alimentar com todos os dados corretinhos para migrar para o CISVAN, e 50% das ações das escolas pactuadas no PSE desenvolvendo a ação de promoção da alimentação adequada e saudável e atividades corporais. Então, tem que desenvolver 2 das ações do PSE, que é a alimentação saudável e a práticas corporais e atividade física. Tem que cumprir em 50% das escolas desses municípios para que os municípios façam jus ao recebimento dos recursos voltados ao Crescer Saudável. O número máximo e o número mínimo de participantes do GTI não existe. A gente sabe que pelo menos 2 ou 4, né, porque não dá para fazer GTI de uma pessoa só, até porque são 2 setores no mínimo, então, se eu pudesse dizer o mínimo é que tenha pelo menos representação dos setores nesse processo, o número máximo não existe, de forma que não inviabilize o processo de gestão e de acontecimento. Não dá para fazer um GTI de 100 pessoas, quando eu não vou conseguir reunir 100 pessoas com a periodicidade necessária para se tomar as decisões. Quem pode participar? Representantes da saúde, da educação, da sociedade civil, de conselhos de saúde, de educação, da juventude, da Secretaria de Meio Ambiente, de lazer. Quem vocês identificarem no município que podem contribuir com as discussões da pauta. Precisa institucionalizar? Nós recomendamos que sim. À medida que se institucionaliza o GT tem reconhecimento sobre a sua prática. Tem reconhecimento no cotidiano, pode fazer outros pleitos. No guia que eu apresentei para você, da apresentação, tem inclusive modelos de instrumentos normativos que podem institucionalizar o GTI-PSE. É importante que os municípios instituam uma portaria conjunta, um decreto, uma instrução normativa, mas que seja reconhecido o PSE. 4.5, as ações devem ser realizadas para contemplar as ações pactuadas. Me relembre, por favor, quem fez essa questão com relação à portaria 445, porque eu não sou muito boa de números, mas eu sou boa de conteúdos. Então, se você puder, foi a Laís que
que trouxe o número da portaria. Só lembrar qual é o de que trata a portaria, posso responder de forma melhor. Para o AX que usa o tablet em seu trabalho, no dia de acompanhamento da realização do PSE e também nos dias de palestra do telesaúde específico que possa preencher, no tablet do AX eu desconheço, porque todas as ações de PSE elas são registradas na ficha de atividade coletiva, que pode ser desenvolvida pelo AX, mas não tem especificamente no tablet. Eu desconheço uma função no tablet, eu acredito que o tablet esteja mais para cadastro e acompanhamento domiciliar, não especificamente para. Mas o AX pode ser um dos atores que desenvolveu, ele vai preencher na ficha de atividade coletiva. Pronto. Se o município quiser pactuar uma escola particular, é possível? Não. Programa Saúde na Escola é um programa para educação pública básica no Estado. É um programa para educação pública básica nos estados, nos municípios. Então, não é possível aderir pelo programa Saúde na Escola por escolas particulares. O próprio sistema não libera a inserção de escolas particulares. Então, por isso, não pode ser contada na soma de estudantes para calcular o recurso. Pronto. Então, ele não pode, com relação à escola particular, o quantitativo de estudantes da escola particular não pode somar no quantitativo de estudantes do desenvolvimento do PSE. O que não impossibilita que a unidade de saúde, ao ser convidada, pode desenvolver ações do programa Saúde na Escola. Caso a escola... Caso a escola convide, então você foi convidado para dar uma palestra na escola, a unidade de saúde pode fazer porque a escola está no seu território. Mas isso não deve ser contabilizado como ação do PSE. Deu para entender? A dúvida de Laís. Eu vi que você trata do incentivo de custeio para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição. Então, dentre as ações de alimentação e nutrição, a gente tem uma ação no escopo que é a promoção da alimentação saudável em ambiente escolar. Recursos podem ser utilizados para orientar ações nesse sentido. É um recurso que se soma a esse processo. Além disso, a gente tem recursos específicos, que é, por exemplo, do Crescer Saudável para a realização dessas ações. Com relação à dúvida do registro da atividade do Telesaúde, lá na ficha de atividade coletiva, então, se a equipe participou desta web palestra hoje, já agradecendo as equipes, vocês registram lá na... E vou só colocar aqui a ficha, mostrar certinho o campo para vocês. Um pouquinho. Então, a equipe vai colocar aqui, né, o cartão nacional do SUS da profissional responsável, marcar aqui reunião de equipe, né, a equipe que se juntou hoje para assistir a web. Reunião de equipe, educação permanente. Isso que vai caracterizar como pontuação para o PEMAC. Então, as equipes que estão aqui hoje, que participaram dessa web palestra, vão fazer essa sinalização aqui. E aí depois imprime o certificado lá, né, a declaração de participação, e tem o dado registrado. E aqui você vai botar o número nas costas da ficha, o número do cartão SUS dos profissionais que participaram, a data de nascimento e o sexo. Só não precisa marcar o resto, só esses 3 campinhos aqui. E aí vai elencar todos os profissionais que fizeram parte dessa atividade de educação permanente. Muito obrigado. Acho que não temos mais questões. Em nome do GTI estadual, eu agradeço a participação de vocês, né, a colaboração nesse processo. É um processo coletivo.
A Juliana falou aqui no início sobre a importância de vocês preencherem o formulário de indicação de temáticas. Então, se tiver alguma temática relacionada ao programa de saúde na escola, que vocês queiram abordar mais, tragam isso no questionário que a gente pode se organizar para fazer essa abordagem. E ampliem a visão com relação ao PSE para além das ações, para as outras ações que vocês desejarem. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Bom, pessoal, gostaríamos então de agradecer a todos aqui, né? Agradecer a palestrante Nilma por essa excelente explanação aqui. Aproveito então para convidá-los para a nossa próxima web palestra, na próxima terça-feira, onde nós iremos tratar sobre diagnóstico precoce e manejo clínico das leishmanioses, a primeira web palestra que nós estaremos tratando sobre esse tema. E reforço que vocês poderão solicitar a declaração de participação e também vou disponibilizar aqui novamente no bate-papo o link para vocês fazerem as sugestões de temas que vocês queiram que a gente trabalhe para o ano de 2019. Muito obrigada a todos e até a terça-feira.